desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, a meio-dia, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Vocês já perceberam que nós iniciamos hoje o novo ano litúrgico, como a gente explicou domingo passado, e iniciamos com o primeiro domingo de Advento, a prima domenica de Advento. Aquele, vocês sabem por que se chama Advento? Tempo de Advento. Tempo de Advento. Advento, né? Que advir, a palavra Advento, né? Tempo de preparação para alguém que há de vir. Tanto é verdade, vocês repararam que mudou a cor da estola, né? Que o padre usa na missa. Você lembrar qual era a cor de domingo passado? Verde. Verde. Não era porque palmeirense, né? Para o corintiano que está aqui, né? Porque terminou aquilo que era chamado tempo comum. Chamado tempo comum. Agora começa um novo tempo, que é o tempo de Advento. Um tempo de preparação. Né? Um tempo especial, esse tempo de Advento. Não sei se vocês repararam, na leitura do Evangelho, tem uma palavrinha, vamos ver se alguém às vezes, né, fica atento a certas coisas. Tem uma palavrinha que se repetiu 3 vezes. Uma palavrinha que se repetiu 3 vezes. No Evangelho abbiamo letto una parola che si ripete 3 volte. Não perceberam, não? Vigiai. É? Vigiai. Vigiai. Está escrito aqui, vigilate. Vigiai. Por 3 vezes. Jesus fala, neste Evangelho, fala esta palavrinha. Esse tempo de Advento vocês precisam vigiar. Né? Vigilate. O que Jesus quer dizer para nós com esta palavrinha, iniciando-se esse tempo de Advento que nós queremos aproveitar? Queremos aproveitar o tempo de Advento. Né? Significa-se, neste tempo de Advento, poder parar um pouco, pensar um pouco na própria vida, o cotidiano. Por exemplo, a gente começa a olhar um pouco a nossa vida, né? Tem dias tristes e tem dias alegres. É ou não é, gente? Tem dias tristes, tem dias alegres. Dias chatos, tem dias chatos. E outro dia já mais, né, mais movimentados. Uns dias mais trabalhoso,
outro dias mais preocupados. Isso é, vocês estão percebendo que os dias passam correndo. E nós sempre temos coisa para fazer. Não é assim que acontece, né? Os dias passam. Quando chega o fim do ano, como por exemplo agora estamos chegando ao fim do ano, como é comum ouvir assim, nossa, este ano passou depressa. Né? Mesmo com esta pandemia, a gente quando chega no fim do ano diz, puxa, como este ano passou depressa. E a pergunta que esta palavrinha vigiai coloca para todos nós, diante dessa realidade do cotidiano, da nossa vida, do dia a dia, muitas vezes sempre igual, com as suas preocupações, os seus problemas, às vezes vem doenças, problema de falta de trabalho, falta de serviço, gente, né, desanimada, gente né, com tantos problemas. A grande pergunta é, a gente está aproveitando da vida? Estamos aproveitando a vida? Estamos aproveitando a vida? Ou a vida fica correndo? E nós todos correndo atrás. Os dias passam, corre. A família começa a ter filhos, criança pequena, depois cresce, depois se casa, depois... pronto, e a vida vai correndo. Depois fica sozinho. Depois fica sozinho. E os filhos... Os filhos fazem né, faz a própria vida, a própria história. E tem muita gente que passa a vida triste, desanimado, deprimido. Tem gente que... cria os filhos para o mundo. É? A gente cria os filhos para o mundo. Cria os filhos para o mundo. Quindi la vita è tutto uguale ogni giorno, si ripete, giorni felici, altri giorni tristi, con preoccupazioni, eccetera. Vigiare, vigilate. Approfittiamo della vita che il Signore ci dà. A gente pede para o mundo e para Deus. Né? E para Deus. Por isso que esta palavrinha que o Evangelho traz para nós, vigiai, esteja atentos. O tempo de Advento não é simplesmente uma preparação para o Natal, mas é um período em que Deus nos chama para nós pararmos um pouco. Podemos pararmos com a nossa cabeça, com a nossa mente. Podemos parar um pouco e dizer, olha, esteja atento. Não deixe a vida correr. Aproveite dos poucos momentos da sua vida, daquilo que Deus lhe dá. Aí vocês vão percebendo como muitas vezes nós perdemos a nossa vida atrás de coisas secundárias, insignificantes. Não acontece às vezes que a gente estraga o dia por uma coisa de nada? Às vezes uma bobagem estraga o dia. Delle volte una cosa ci capita durante il giorno, pronto, hai rovinato la giornata. Isso é, muitas vezes nós nos deixamos levar por tantas coisas pequenas, insignificantes, que não deixa a gente aproveitar a vida. Daquilo que realmente vale. Aproveitar a vida, viver os momentos que Deus nos dá, seja os momentos tristes que os momentos alegres. Então tudo depende de como nós paramos um pouco e pensamos isso. Por isso quando o tempo de Advento começa com essa palavra dizendo, olha, vigiai, vigiai, para um pouco, pelo menos com a sua mente. Às vezes não podemos parar com as nossas obrigações. É claro, né? A gente não pode parar com as nossas obrigações, mas nós podemos parar com a nossa mente. Às vezes a nossa mente fica correndo. Tantos pensamentos, tantas coisas, tantas preocupações e tal. Então o tempo de Advento diz, para um pouco diante de Deus. Para um pouco para rezar. Para um pouco para encher a sua cabeça de Deus. Faça a experiência, em vez de encher a sua mente, o seu pensamento de tantas coisas, preocupações inúteis, pequenos, significantes,
eleva o seu pensamento a Deus. Vê o sol, vê a chuva, vê o calor, vê o frio, como fazia São Francisco de Assis. Ele olhava sempre todas as coisas e dizia: louvado seja meu Senhor por tudo isso. Dá para entender, gente? Vigiai, vigiai, parar um pouco para a gente aproveitar bem, aproveitar a vida, se encher de paz, de alegria, de esperança. Nossa Senhora da Esperança. Viver a vida tudo no bom sentido. No bom sentido, exatamente como a senhora fala. Pedir a Nossa Senhora da Esperança que nos cumule de esperança. Vamos pensar nessa nossa comunidade, Nossa Senhora da Esperança, uma comunidade pequena, mas Nossa Senhora está aqui junto conosco dizendo: olha, você não desanime. Eu estou aqui junto com vocês para reconstruir esta comunidade bonita de Nossa Senhora da Esperança. É ou não é, gente? Se torna grande. Vai se tornar grande. E depois, não sei se vocês repararam, Jesus faz uma outra comparação. Ele diz assim: é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Mandou o porteiro ficar vigiando a sua casa. Qual é a casa de Deus? É o mundo. É o mundo. O Senhor mandou a todos nós a sermos como os porteiros, responsáveis pelo mundo, que é a nossa casa, a nossa comunidade. Nós somos os porteiros que são responsáveis desta casa, desta pequena comunidade que está aqui, do mundo. Olha que significado que tem essa palavra de Jesus. Nós todos somos responsáveis do mundo, daquilo que acontece no mundo. Fique vigiando, diz Jesus, como porteiro. Não tira o corpo fora, não fica acomodado, de braços cruzados. Não fica acomodado de braços. Isso não tem nada a ver comigo. Não, tem sim. Não sei se vocês lembram esse episódio que aconteceu lá em Porto Alegre, lá no Carrefour, né, daquele nosso irmão que foi, aquele negro, né? Infelizmente, né, que foi morto com aquela violência. Aí, não sei se eu li lá no jornal, tinha 15 pessoas testemunhas, 15 pessoas assistindo. E todo mundo ficando de braços cruzados, com os dois caras aí matando o nosso irmão. Para dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero me meter nessas coisas. Mas Jesus diz: não, Senhor, você tem que ser como o porteiro que fica vigiando. Que fica vigiando, você não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver comigo. Vigiai, sair do desânimo, do sono, da acomodação. Olhai ao nosso redor e perguntar: será que eu não posso fazer alguma coisa de útil nesse mundo? Será que eu não posso fazer de útil? Sair um pouco da acomodação, do sono, dizer: olha, todos nós somos responsáveis por este mundo, por esta sociedade. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo tem o segundo turno das eleições, né? Não sei se vocês já votaram, né? Mas em todo caso, você veja, às vezes uns dizem: não tem nada a ver aí, né? Como não tem nada a ver? Você é responsável desta cidade. Você é responsável desse país. Você é responsável desse mundo. Jesus diz para nós isso. Seja como o porteiro vigiando. Você está entendendo essa história de vigiar? É isso que o Evangelho diz para nós. Tempo de Advento é um tempo de despertar. Tempo de despertar diante de nós mesmos, diante da comunidade, diante do mundo. Arregaçar as mangas, não fiquem acomodados. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Uma vez uma senhora que estava, coitada, né? Estava na cama, né? Estava na cama
já não saía da cama mais, doente e tal. Falei, mas ela acompanhava tudo, né? Pela televisão ela acompanhava tudo. E ela estava angustiada. E falou assim para mim, falei, mas eu não posso fazer nada. Não, a senhora pode fazer sim. A senhora não pode ser, não sai nem da cama, a senhora está, né, tá aí enferma, doente. Mas a senhora pode rezar. Pode rezar. Né? Pode dar um sorriso às pessoas que visitam a senhora. E a senhora, com esses gestos simples e humildes, a senhora está transformando o mundo. Porque não é uma senhora que fica de braços cruzados, dormindo, não se interessando, dizendo eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal fica, veja bem, aqui entre nós, o pessoal fica jogando, às vezes, lixo no rio, nesses rios fedorentos que estão aí, né? Joga no rio, eu não tenho nada a ver. O pessoal, não, joga. Não tem nada a ver. Depois vai ter enchente, vai ter cheiro, vai ter rato, vai ter de tudo. Todo mundo fica prejudicado com isso. Como nós? Nós somos responsáveis dos rios. É a culpa do governo. A culpa é do governo. Isso, justamente a senhora falou certo. A culpa é do governo. Como a culpa é do governo? Você que está cortando a árvore, aquela arvorezinha lá que está na calçada, você é responsável disso. Você é responsável desse rio. É responsável daquele animalzinho que está aí morrendo e que precisa, né, ser respeitado também. Você está entendendo? Por isso que o tempo de Advento é esse tempo que quer nos ajudar a pensar, refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa vida, dar um sentido à nossa vida, para a gente ter uma vida mais alegre, aproveitar bem os dias que Deus nos dá, pedir saúde para todo mundo, é responsável, né, pelo planeta Terra, pelo mundo, pela realidade, por nossa cidade, pela comunidade em que nós vivemos. E depois, só para terminar, tem uma frase muito bonita aqui do profeta, né, e no final, né, da primeira leitura. Olha que diz assim, né? Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de nossas mãos. Você sabe o oleiro? Oleiro que pega o barro e com o barro ele molda, né? Faz uma figura. E o profeta diz, nós somos como este barro nas mãos de Deus. Deus que está nos moldando. O importante é a gente se deixar nas mãos de Deus, que Ele vai cuidar de nós. Deus nunca vai deixar de cuidar de você. Né? Então coloque-se nestas mãos de Deus, que Ele é o nosso oleiro, e a gente vai fazer milagre nesse mundo. Tudo bem, gente? Eu falei demais? Mas tá bom, né? Afinal, estamos no primeiro domingo de Advento, né?